Aquariano, a energia do julgamento, o julgamento em si, ele tá te limitando. E é uma limitação que vem desde o aspecto material, do teu crescimento material, até mesmo com relação à tua saúde mental. Mas a mesa aqui está sinalizando, está revelando um caminho para você seguir. Olá, aquariano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento junto a essa nossa série Astródia e os Signos. É um momento onde eu compartilho com você, segundo os saberes matriarcais, orientações para que você encontre facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias, a partir do momento em que você se permite esse momento de estar ouvindo o que esse movimento da Lua está sinalizando para você nessa sua busca de realizar algum propósito. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de realizar, de superar algo a partir do momento em que você busca uma clarificação e um direcionamento diante dessa nossa bússola lunar celestial. Então, querido aquariano, para esse seu momento, a bússola na mesa matriarcal está revelando o que é fundamental. Ela está dizendo para você: lute pelas suas ideias, lute, não fuja da luta. É literalmente essa frase: não fuja da luta. Queira fazer a sua parte para você ter uma condição de crescimento material. Existe um caminho para você fazer, aberto para você conquistar. É uma conquista que você ergue tijolinho por tijolinho, princípio por princípio, valor por valor, daquilo que você almeja de ganhos financeiros, né, e de patrimônio em si na vida. Entretanto, você precisa saber para que você está querendo isso, para que você quer esse crescimento, e nesse para que você quer o seu crescimento material, você se fortalecer no sentido de ir para a luta, fazer a sua parte, contribua. Não arrede o pé enquanto você não alcançar esse patamar que você está almejando. É um impulso para que você, inclusive, nutra esse lado mais intuitivo da sua própria natureza, para que você consiga lidar com essa dualidade que habita dentro de você, da sua sombra e da sua luz, e fazer dessa dualidade não a sua fraqueza, não seu elo mais fraco, mas o elo de fortalecimento para você se determinar a lutar pelas suas conquistas materiais. E esse movimento de olhar essa dualidade como uma fortaleza está em função de você ter a sabedoria, uma sabedoria espiritual, ou seja, aquele lado mais intuitivo de você identificar aquilo que você precisa deixar ir, aquilo que já não está mais fazendo sentido no contexto mais crescente da vida, que você continue ou praticando, ou sentindo, ou falando, ou se relacionando daquela forma. Porque é um contexto de você deixar ir aspectos de uma injustiça, aspectos de uma corrente. É como se você se sentisse agora numa uma pressão imensa por necessidade de fazer acontecer, e isso mostra-se muito forte no aspecto material. Mas você precisa romper, você precisa ser justo com a sua própria história. E ser justo com a sua própria história é você justamente fazer esse movimento de romper correntes que estão limitando a sua capacidade ou a sua visão de ser uma pessoa que se enxerga capaz de fazer esse movimento de ser uma pessoa realizadora, esse movimento de você sustentar essa esfera material na sua própria vida. E aqui habita exatamente o seu desafio, o seu ponto de virada de chave. É superar o julgamento.
Aqui cabe o exame de você identificar, nesse momento de vida, se é um julgamento que você anda fazendo perante as pessoas, que isso também enfraquece a gente se colocar diante do outro, julgando a história do outro, mas também um olhar de se o olhar do outro, o julgamento do outro, está afetando a sua própria energia. Como você se perceber, aí cabe o seu olhar agora, você se perceber como uma pessoa que está limitada para fazer alguma coisa. É uma limitação mental, por uma exaustão, por estar mentalmente fragilizado, e ao mesmo tempo uma limitação de você não perceber que na realidade a vida está pedindo para que você traga uma visão mais espiritualizada para suas escolhas. É perceber o que você tem que fazer para ser trabalhado, ou seja, para romper aquelas correntes e ser justo com a sua história, olhando não por uma racionalidade, mas por uma visão mais refinada. Aquele olhar do seu terceiro olho, aquele despertar da sua consciência para poder identificar que aquele relacionamento, na forma como está configurado, já não precisa mais existir, passar por um processo de renascimento, ou até mesmo uma postura perante as relações profissionais, ou até mesmo consigo mesmo, a forma como você vem nutrindo essa energia de ser uma pessoa realizadora, o seu posicionamento na forma como você quer lidar com a vida. Porque essa sensação densa de estar limitado, de se ver limitado, de se julgar limitado, aqui cabe esse ponto também, se julgar limitado é o que está causando em você uma exaustão mental. Inclusive fazendo você sentir muita raiva por não conseguir ou não acreditar que você pode mudar essa realidade. E isso faz você ser uma pessoa que busca estar sempre acelerada, sabe? Não é uma calmaria interna, existe muita tensão interna. É como uma pressão, é literalmente uma panela de pressão causando exaustão por uma corrente, por uma energia de raiva em busca de uma liberdade. E essa liberdade, ela tem a chave exatamente na mentalidade. Essa mentalidade de você se ver como uma pessoa que é capaz de se libertar do julgamento. E muito forte aqui a energia do julgamento consigo mesmo. O quanto você se julga, o quanto você é crítico com você, o quanto que você está sendo um carrasco para você mesmo a respeito da sua própria capacidade. O conselho que tem aqui na mesa para você é o conselho de você olhar para a tua própria história e identificar aonde que você se sente que não pertence. Aonde que você sente que tem uma raiz energética que está drenando a tua própria energia. Isso você vai encontrar na sua infância. E é o ponto para você conseguir fazer uma transição de vida, fazer uma mudança de vida, porque essa perspectiva de exclusão, de se sentir excluído, ou até mesmo de ser uma pessoa que está excluindo alguém, lá na tua infância, essa raiz acontece, você pode encontrar ela, é o que faz você ter uma mentalidade muito rígida, uma mentalidade muito fria, muito aguçada, muito objetiva, o que te trouxe, de certa forma, uma sobrevivência. Para lidar com aquela dor da exclusão, do não pertencimento, mas também te limitou. E agora, essa lua, ela está sinalizando para você romper com essa carapaça, romper com essa blindagem mental que você criou para suportar o julgamento da exclusão. Aí você liga uma coisa na outra. É um conselho para você
olhar para um sentimento de exclusão, de não pertencimento. E o rompimento da corrente é uma corrente de buscar uma justiça com a sua história. Uma coisa está conectada na outra. E é isso. O ponto a ser trabalhado no aspecto da sua busca interna é uma cura da tua criança ferida por uma exclusão que te fez crescer diante de uma mentalidade muito fria, muito seca, muito rígida, sem lidar muito com o contexto das tuas próprias emoções. E fez você, inclusive, se julgar uma pessoa muito fria, muito seca, muito objetiva. É um modo de sobrevivência. Na realidade, é um modo de sobrevivência. E a partir do momento em que você busca essa cura dessa criança ferida, essa cicatrização emocional, você cresce emocionalmente. E esse crescimento emocional faz com que você, ouvindo mais o teu lado intuitivo, você receba a oportunidade de, pelas tuas águas, você se conecta com um novo ciclo, e esse ciclo é um ciclo de crescimento. Aí entra a construção da tua própria condição financeira diante de uma nova roupagem, de uma nova energia. É aquela luta, você ter força, você ter energia para lutar pelo seu sustento, de lutar pelo seu patrimônio, de lutar por ter recursos financeiros. Agora, essa energia que você está precisando para ser aquela pessoa que a Lua está falando aqui, lute pelas suas ideias, pelos seus sonhos, pelas suas realizações. É você que tem que construir, é você que tem que colocar a mão na massa, colocar a mão na espada e fazer o que precisa. Entretanto, a carência dessa força nasce exatamente no teu emocional. Por um emocional estar fragilizado por um rompimento de uma energia da exclusão. Faz essa investigação interna, vê como que essa leitura matriarcal ressoa dentro desse teu momento e vai em busca de seguir o fluxo que essa lua está direcionando você para clarificar suas próprias escolhas. Um tijolinho, um passo de cada vez. Você vai ver que você já não vai estar mais aonde você estava. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, querida aquariana, eu quero te convidar a estar comigo também lá na nossa outra série, que é a série do aconselhamento lunar semanal. Entretanto, eu tenho uma novidade. Essa série, ela está sendo repaginada, reestruturada e agora você pode chamá-la de Mene o Diário. Em Mene o Diário você continuará recebendo conselhos e orientações segundo o movimento da Lua a cada semana. Entretanto, a gente vai trazer de uma forma mais específica no nosso dia a dia, por isso que é um diário. Então, nesse diário, você vai encontrar de domingo a sábado orientações para que você tenha mais assertividade, que você perceba esse movimento das suas águas, do seu inconsciente junto a essa lua de forma mais específica e assim se fortalecer com mais recursos, mais instrumentos e mais conselhos que essas matriarcas estão trazendo aqui para que a gente encontre esse caminho para o impulso, para o mais, para a nossa vitória e para a nossa própria realização na vida. Agora é com você. Eu quero saber de você como que essa mesa, como que essa leitura matriarcal ressoou para o seu momento de vida, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção, que fez sentido para você. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler todos eles com muito carinho. Lembrando uma coisa que eu não falei no início, que essa leitura ela cabe para quem tem um signo, tanto no signo solar, ascendente e na lua. Olhando esse tripé, você se fortalece nessa nossa série Astródia e os signos. Então, se vê de uma forma mais ampla e você obtém mais recursos. Então, vem pro lado de cá, eu te aguardo também
junto aqui a essa nossa série Astrólia e também lá na nossa outra série Mênio Diário, fazendo essa junção, essa união, para que você tenha um aporte terapêutico, um aporte lunar para poder ter boas escolhas ao longo da semana. Um beijo e até o próximo vídeo.